Olá, continuando com esta obra. Crisálida, capítulos 5 e 6. Capítulo 17. O cadáver do Centopeia não era uma visão agradável. Rasgado ao meio, com seus órgãos internos espalhados em um espetáculo grotesco de morte e destruição. Urg! Mesmo assim, não podia deixar passar a preciosa oportunidade que seus restos representavam. Biomassa doce e vital. Reuni toda a minha astúcia e transportei o cadáver, metade por vez, até a segurança do meu ninho. Lá, preparei-me para o festim. Santo Deus, isso era horrível de comer. Quase tão nojento que preferiria morrer de fome. Quase. Essa palavra era crucial, quase. Então, Anthony, você prefere morrer ou comer esse monte de centopeia esmagada? A resposta era óbvia, mas apenas por pouco. Engolir a carne repulsiva exigia mais força de vontade do que eu gostaria de admitir. Você ganhou um biomassa. Parecia que cada criatura continha uma unidade de biomassa. Algo que observei com mais atenção desta vez foram os restos que não podia consumir. Presas, carapaças e outras partes duras que minha mandíbula não conseguia triturar ficavam de lado. Mas o que acontecia com esses pedaços? Esperei mais de uma hora e notei algo intrigante. Um brilho azul tênue envolveu os restos, e, diante dos meus olhos, eles começaram a afundar no solo. O quê? Que coisa estranha e inquietante. Esses materiais estavam sendo absorvidos diretamente pela Terra? Será que esse sistema de cavernas reciclava partes de monstros de toda a região? Para quê? Quanto mais aprendia, mais perguntas surgiam. Evoluindo para sobreviver. Com 3 unidades de biomassa acumuladas e um ponto de habilidade disponível, era hora de decisões importantes. Primeiro, as mutações. Deseja aprimorar os olhos? Custo, 3 biomassa. Suspirei profundamente. Lá vamos nós. Sim. Gogou. A coceira. Era ainda pior que antes. Como era possível? Era como se um enxame inteiro de abelhas tivesse decidido que meus olhos eram a maior afronta à existência delas. Após muito contorcer-me, bater minha cabeça contra as paredes e sofrer, a sensação finalmente desapareceu. Ufa! Agora, o próximo passo, gastar meu ponto de habilidade. Deseja gastar seu ponto de habilidade? Sim. O menu habitual apareceu, revelando um detalhe fascinante. Assim que uma habilidade atingia o nível 5, uma atualização se tornava disponível. E ali estava. Furtividade e furtividade avançada. Custo, 1 ponto de habilidade. Melhora a habilidade passiva de evitar detecção e aumenta significativamente essa capacidade ao permanecer imóvel. Oh, sim. Não ser visto era a mesma coisa que estar vivo, especialmente em um lugar como este. Com a decisão tomada, meu status agora era: nome, Anthony. Nível, 3. Might, 15. Resistência, 12. Astúcia, 25. Vontade, 18. HP, 30. Habilidades: escavação nível 4, tiro ácido nível 3, aderência nível 3, mordida nível 3, furtividade avançada nível 1, sentido de túneis nível 3. Mutações: olhos mais 3, antenas mais 2, ácido mais 1. Espécie: operária formiga jovem, formica. Pontos de habilidade: 0. Biomassa: 0. Finalmente, nível 3. Quase chorei de orgulho. Um dia, conquistarei estas cavernas. Elas se curvarão à minha força, eventualmente. Explorando as profundezas. Com minhas novas habilidades e mutações, decidi explorar a misteriosa fenda que se abria na caverna. Se não fosse pela melhoria nos olhos e na furtividade, jamais arriscaria descer. Mas a curiosidade me impelia a descobrir o que se escondia abaixo. Após limpar cuidadosamente minhas antenas, afinal, a higiene é crucial, comecei a descer a fenda. Caminhar verticalmente para baixo era estranho. Humanos não fazem isso. Mas eu agora era uma formiga, e formigas são mestres em navegar superfícies impossíveis.
A descida era iluminada por veios azulados que pulsavam suavemente nas paredes. Embora não tão brilhantes quanto a luz do sol, criavam uma atmosfera surreal e orgânica. Conforme eu descia, a intensidade do brilho parecia aumentar, e logo notei algo extraordinário. Havia um pequeno tufo de algo parecido com grama azul crescendo sobre um desses veios. No centro, uma minúscula flor de cristal. Como era possível haver vida vegetal aqui? Não havia luz solar. Talvez esses veios fornecessem a energia necessária. A flor era diminuta, mas de uma beleza surpreendente. Deixando a descoberta para trás, continuei descendo. Quanto mais avançava, mais comuns se tornavam os tufos de grama azul e suas flores cristalinas. Então, detectei algo familiar: feromônios. Minhas antenas vibraram de alegria. Era o rastro químico da minha colônia. Eu estava no caminho certo. Meu povo devia ter passado por aqui, descendo para as profundezas. Isso renovou minha determinação. Eu precisava reencontrá-los. A cerca de 90 metros, o poço terminou abruptamente, dando lugar a um túnel estreito e sinuoso. Cada curva me obrigava a avançar com cautela. Não podia arriscar encontrar aranhas ou criaturas ainda mais terríveis. O silêncio era opressivo. Então, virei mais uma esquina, e o túnel se abriu em uma vasta caverna. O que vi me deixou atônito. O que diabos era aquilo? Capítulo 18. Espalhado diante dos meus olhos minúsculos, surgia um cenário impossível. Um vasto mundo subterrâneo, de dimensões inimagináveis, com o chão completamente coberto por uma flora mágica e estranha. Árvores bizarras e cogumelos gigantes dominavam a paisagem abaixo de mim, lançando sombras densas sobre um solo de floresta repleto de gramíneas e plantas semelhantes à pequena flor cristalina que eu havia encontrado antes no túnel. Tudo estava banhado por aquela luz azul que eu já havia observado nas paredes das cavernas. As plantas, como as paredes, eram atravessadas por veias luminosas que serpenteavam por suas formas. Enquanto eu observava, o cenário inteiro pulsava, como acontecia nas paredes do túnel. Era como se a própria caverna estivesse viva, respirando em um ritmo lento e constante. Era insano. Meu Deus, pensei, perplexo. O que está acontecendo aqui? Como um espaço subterrâneo desse tamanho podia existir? Eu não conseguia ver o outro lado da caverna, e o teto devia estar a pelo menos 60 metros acima de mim. Além disso, eu jamais esperaria encontrar um ecossistema tão vibrante em um lugar assim. No entanto, essa visão também trazia preocupações. Se havia tanta vida por aqui, o que dizer dos monstros que certamente deviam habitar esse ambiente? Esse pensamento fez meu pequeno coração de formiga acelerar. Em algum lugar deste vasto espaço, talvez estivesse minha colônia. Ou talvez eles estivessem ainda mais longe, e o batedor que eu seguia apenas atravessara essa área a caminho das camadas superiores da caverna. De qualquer forma, eu sabia que teria que explorar esse lugar, e isso me deixou um tanto desanimado. A paisagem à minha frente era exótica e emocionante, mas eu não podia apreciá-la enquanto estivesse tão despreparado. Quanto maiores as dimensões deste espaço, maiores deviam ser as criaturas que nele habitavam. E, consequentemente, maior o risco para mim. Eu ainda era pequeno, fraco e vulnerável. Coragem, Anthony, repreendi a mim mesmo. Você vai conquistar este lugar e se reunir com sua colônia. Mas, primeiro, é melhor recuar e me fortalecer. Tomada a decisão, voltei pelo túnel que eu havia descido e subi novamente em direção ao meu ninho. Ali, reorganizei meus pensamentos. O tempo parecia estar contra mim. Se minha suspeita estivesse correta, o túnel principal acima conectava-se àquela caverna maior, que agora estava ocupada por soldados humanos. Mais cedo ou mais tarde, eles poderiam descer nessa direção, o que significaria que eu perderia o acesso às fontes mais fáceis de experiência e biomassa que estavam disponíveis naquela área. Assim, seria forçado a explorar o espaço aberto abaixo sem preparo adicional. Por isso, tracei uma meta clara: eu precisava agir rápido. Já não havia tempo para a cautela excessiva que me acompanhará até então. Era necessário adotar uma postura mais ousada para acumular os recursos que me permitiriam sobreviver no ambiente hostil que me esperava.
Com a estratégia definida, voltei ao túnel principal e me movi para o teto, ativando minha furtividade enquanto meus pequenos olhos e antenas varriam os arredores em busca de presas. Meu foco agora era maximizar meus ganhos de biomassa, o que significava caçar criaturas que eu ainda não havia consumido, garantindo assim o bônus de biomassa adicional. Entre elas estavam os moluscos, o rabo-rato e, se possível, um dos crocodilos gigantes, as chamadas croca-bestas. Mas como, em nome de tudo que é sagrado, eu iria enfrentar um desses crocodilos enormes? Eles eram assustadores demais para sequer considerar isso agora. Meus olhos detectaram um dos moluscos deslizando pela parede à minha esquerda. Não havia tempo para a observação cuidadosa que eu gostaria de fazer, eu precisaria agir rápido. Entrando no modo caçador, aproximei-me furtivamente, evitando a trilha viscosa deixada pelo monstro, enquanto permanecia atento ao redor, para não ser surpreendido. De perto, a criatura era ainda mais desagradável. Com o dobro do meu tamanho, tinha um corpo longo e pegajoso, coberto por espinhos coloridos que cresciam de suas costas. Decidi imediatamente que não encostaria naqueles espinhos, custasse o que custasse. No topo da cabeça do molusco, 2 longos pedúnculos se projetavam, aparentemente olhos ou antenas. Eu precisava testar algo. Retirei-me para uma rocha próxima e disparei uma rajada de ácido. Nada aconteceu. A criatura continuou se movendo como se nada tivesse ocorrido. Droga, murmurei para mim mesmo. Claro que esse muco grosso funciona como uma barreira defensiva. Se eu tentasse morder, provavelmente ficaria preso naquela gosma nojenta. Mas então tive uma ideia. Vasculhei o chão e encontrei um pouco de terra solta. Peguei um punhado com minhas mandíbulas, e cautelosamente, coloquei-o sobre o corpo do molusco. Não houve reação. Repeti o processo várias vezes, cobrindo uma área específica no lado traseiro do monstro. Após 10 minutos, o solo havia absorvido boa parte do muco naquela região. Finalmente, disparei outra rajada de ácido. Dessa vez, o molusco reagiu instantaneamente, contorcendo-se de dor enquanto o ácido queimava sua carne vulnerável. O monstro levantou a cabeça do chão e se virou em minha direção, revelando uma boca grotesca cheia de dentes afiados. Então, como uma mola sendo liberada, disparou uma enorme quantidade de muco ácido na direção onde eu estava. Voa! Ácido pegajoso! Exclamei, escapando por pouco. O molusco estava furioso. Suas antenas varriam o ambiente em busca de mim, e sua mandíbula ameaçadora mastigava o ar. Eu precisaria de toda a minha astúcia para escapar e planejar meu próximo movimento.